Senhor Deus, eu te dou graça, Senhor, por mais uma oportunidade. Te dou graça pelo teu Santo Espírito. Eu te dou graça, Senhor, pela unção que está sobre a minha vida. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida das pessoas que vão ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que verdadeiramente amam a ti. Que verdadeiramente, Senhor, têm um amor pela tua palavra e amam almas. E verdadeiramente, Senhor, elas querem buscar a perfeição que está em ti. Te agradeço, ó Espírito Santo. Guia-me, Espírito Santo. Guia as minhas palavras para que eu possa falar verdadeiramente o que tu queres que eu fale. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, eu tomei a iniciativa de agora nesse momento responder a alguns boatos, algumas críticas sobre a minha pessoa. Tenho escutado boatos, pessoas não têm vindo diretamente para mim e falam diretamente para mim, mas têm feito boatos sobre minha pessoa. Bem, já levei nome de desequilibrado, que eu não tenho um equilíbrio na palavra, que eu não tenho uma constância. Mas eu vou responder a essa pessoa ou a essas pessoas que falam esse tipo de coisa. Olha, eu não preciso me justificar diante de ti. Eu vou usar as palavras do meu amado irmão na fé, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, que está lá em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, aí eu digo, Hilton Diniz, profeta de Deus, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo nas igrejas. Aí eu digo, nas igrejas, as igrejas de Cristo, em todo o mundo. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dado a glória para todos sempre. Amém. Aí ele diz, e eu digo para você, maravilho-me tão depressa, maravilho-me tão depressa, porque estás passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu vou parar por aqui. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Quando ele diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, com palavras fingidas, pregando coisas que não vivem, um amor fingido, uma unidade fingida, mas que na verdade o seu interesse está nas coisas materiais. Não é o interesse na palavra de Deus, não é o interesse em ganhar almas para Cristo, não é o interesse em agradar o Senhor. Já levei nome de desequilibrado. O que é uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que não tem equilíbrio. É um louco, pois eu sou um louco. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Já vi pessoas chegar para mim, mas irmão, você pregou isso, irmão. Não era bem assim, que a gente tem que arrodear. Eu digo, amado, eu prego aquilo que o Espírito Santo de Deus manda que eu pregue. Eu não fui chamado para ser manobrado por homem algum. Eu não fui chamado para pregar aquilo que o homem quer ou aquilo que o homem gosta de ouvir. Eu fui
chamado para pregar a palavra de Deus. Palavra de Deus. Bíblia, palavra de Deus. Sei que às vezes eu exagero um pouco, porque nós também temos uma alma. Mas eu não vou pregar aquilo que você quer ouvir, não. Eu não vou pregar aquilo que alguém quer que você escute para massagear o seu ego. Eu vou pregar aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo quer que eu pregue, porque eu sou guiado por Ele. Comunhão é você obedecer o que Deus diz a você. Não é você pregar coisas para massagear o ego de alguém. Eu não tenho interesse nenhum de agradar o homem, de encher igrejas. O meu interesse é em pregar a palavra, em agradar a Deus, é em andar em santidade, porque eu não sou um homem corrupto. Vejo corruptos aí, corruptos, corrompendo a palavra. Eu não cito o nome de ninguém, porque eu não conheço alguém diretamente para chegar e dizer: é você que é um corrupto. Negativo. Mas a palavra em si só diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos sabem quando não estão fazendo a coisa certa. Eles sabem. A palavra de Deus diz: a árvore que não dá fruto deve ser cortada e jogada. Mas você sabia que quando uma árvore está dando fruto, ela vai receber pedradas. Alguém vai tentar derrubar aquele fruto. Digamos, quando está perto para você pegar, você colhe. Vamos imaginar uma mangueira ou uma goiabeira, ou seja, um pé de manga ou um pé de goiaba. Estou dando esses exemplos. Eu vou dar um terceiro exemplo, um pé de caju também. Você chega diante dessas frutas ou dessas fruteiras, desses pés de fruta, e você olha, e aquele fruto que você consegue colher, que está perto, você pega, mas aquele que você não consegue colher, você vai tentar alcançar de alguma forma. Alguns vão jogar pedra, alguns vão tentar com uma vara. Isso é na vida de um crente, de um homem fiel que está crescendo. Quando ele está crescendo, quando ele está chegando a um nível. Porque a vontade de Deus é essa, é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de um varão perfeito. O pleno conhecimento de um varão perfeito é você pregar a palavra de Deus com perfeição, não se corrompendo com as coisas do mundo. Vou mostrar na Escritura de Deus, aqui em 1 de João capítulo 4, as igrejas estão cheias de profetas, de profetisas, que dão profetadas, está cheia, que profetizam palavras para massagear o ego, profecias que nunca vão se cumprir. Sabe por quê? Tem palavras que nunca vão se cumprir, porque não foi Deus que falou, não foi Deus que disse. Eu sei quando Deus fala, quando Deus manda que eu fale, eu falo. Eu posso não ter o equilíbrio que alguns querem que eu tenha, posso até não ter o equilíbrio, porque eu não vou estar no nível de alguns. Eu não vou estar no nível de alguns. Sei que também tenho falhas, mas eu nunca pedi nada a ninguém. Quando eu estava sem Jesus, a minha vontade era alimentar a minha carne, era viver os meus prazeres, ou seja, os prazeres da minha carne.
Deus me chamou, Deus me ungiu. Por que é que os discípulos eram perseguidos? Por que é que eles eram mortos? Porque falavam a verdade, porque viviam a verdade. Por que é que alguns não querem me aceitar? Por que é que pessoas têm medo de mim, me rejeitam? Por quê? Porque eu não estou de acordo com o que eles querem. É por isso. Se o mundo te rejeita, você que é crente, que é uma mulher de Deus, é porque você está na perfeita vontade de Deus. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está naquele que ama o mundo. Está naquele que ama Ele, que ama a palavra dEle, que ama andar na palavra, que anda obedecer a palavra de Deus. Vamos para 1 de João capítulo 4, que fala sobre os falsos profetas. Aí você vai entender o que é amar o mundo. Porque quando você estiver agradando a todos batendo palma para você, alguma coisa vai estar errada. Alguma coisa vai estar errada. Examine-se, pois você está andando no nível do mundo, no nível de todos. Deus, quando Ele coloca uma luz, Ele coloca a luz no alto, não a luz embaixo. A luz tem que estar no alto, não é embaixo, em cima. Se você botar uma luz, acender uma luz debaixo de uma mesa, você vai ficar no escuro. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem ou a mulher, o varão ou a varoa, ou o varão gênero humano, que não se senta na mesa com os escarnecedores. Quantos e quantos escarnecedores do Evangelho de Cristo, do Evangelho da verdade, não estão sentando à mesa com alguns? Quantos e quantos? Bem-aventurado é aquele que não senta à mesa com os escarnecedores e nem participa das suas obras. Antes sim, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita nela de dia e de noite. Eu medito na lei do meu Deus, na lei do Senhor de dia e de noite. Não quero ser melhor do que ninguém, porque quem tem que crescer é Ele, que eu diminua e que Ele cresça. E Ele está crescendo cada vez mais, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que é Ele, a unção é dEle, a honra e a glória é dEle. 1 de João capítulo 4. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua vontade, ou é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, ou no amor que Deus nos deu. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o seu amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também, neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, meus irmãos, talvez você, amado ou amada, possa não ir com a minha cara, possa não gostar de mim, mas mesmo assim eu vou te amar. Deus conhece o meu coração, e eu não tenho um coração fingido. Eu não tenho um coração fingido. Todos os dias eu estou diante de Deus. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por esses pensamentos. Eu te peço perdão, Senhor, por isso, por aquilo. Você sabe por quê? Porque eu não deixo a vaidade, eu não deixo a soberba, eu não deixo o orgulho tomar conta do meu ser. Eu não falo palavras para aparecer. Eu falo as palavras que vêm no meu coração. Alguns já disseram que eu não tenho papa na língua. Eu respeito as minhas autoridades. Eu amo o meu pastor. Eu amo os meus amigos. Eu amo os outros pastores das outras denominações. Eu amo os irmãos das outras denominações. Eu amo os irmãos da minha denominação. Eu amo a todos, sendo ele não tendo uma boa revelação, ou seja, a revelação da palavra. Porque alguns às vezes tropeçam em palavras, mas eles têm em si o testemunho, o amor de Cristo. Eu olho nos olhos dos meus irmãos e aperto a mão deles, olhando nos olhos e dizendo, a paz do Senhor Jesus, amado. Muitos às vezes dizem, é muito ameninado este homem, um homem já velho, parece uma criança. Pois o Senhor Jesus, ele disse a Nicodemos, Nicodemos, tu precisas nascer de novo. Tu precisas nascer de novo, ser como um menino. Você precisa ser como um menino. Eu não tenho malícia com os meus irmãos. Eu não tenho malícia. Eu sei que muitos são maliciosos. Eu sei. Eu não quero falar palavras para machucar os meus irmãos. Mas eu vou falar a palavra aonde eu for.
Na igreja que eu for convidado, eu vou pregar a palavra de Deus. Nas praças, nas ruas, em ônibus, no trabalho, na minha casa. Aquele que estiver perto de mim, ele vai ter que me escutar, porque eu vou falar a palavra de Deus. Eu não vou falar as minhas palavras, eu vou falar as palavras do meu Senhor e do meu Salvador, porque foi para isso que eu fui chamado, e é para isso que Deus quer que eu me mova, eu avanço para me encontrar com o meu Senhor. No momento certo, eu irei me encontrar com o meu Senhor. Talvez você não saiba, mas eu vou contar um testemunho para você. Escute atentamente, porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora neste momento. Quando eu aceitei a pessoa do Senhor Jesus, eu estava na minha casa, alguns anos atrás. Eu tinha tomado algumas cervejas, eu conhecia um pouco da palavra, mas eu não tinha me rendido para o Senhor Jesus. Mas eu buscava o Senhor, eu queria ser liberto, eu queria que o Espírito Santo dele me libertasse, eu queria andar dos sinais, eu queria ser um pregador da palavra, porque eu sabia que Deus havia me chamado, mas eu gostava da vida que eu levava, eu não queria crucificar a minha carne, eu não queria negar a mim mesmo, pois o Senhor Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se pois a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? É você crucificar a sua vontade, é você crucificar a vontade da sua carne. E eu tenho crucificado a cada dia a vontade da minha carne, por coisas simples, mas eu tenho crucificado por amor ao Senhor. Eu tenho crucificado a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, por amor ao Senhor. E eu estava na minha casa, e havia alguns irmãos de uma denominação conhecida como a denominação das Assembleias de Deus, mas irmãos em Cristo, porque eles têm Jesus como Senhor e Salvador, assim também como os outros irmãos de outras denominações. E Deus estava usando o pregador naquele momento, e eu na minha casa, mas existia um microfone e som, e ele estava lá falando: venha para cá, Jesus te chama, venha ouvir a palavra de Deus, venha receber de Deus. E eu na minha casa disse: já sou salvo, já tenho Jesus, Jesus já me salvou. Ignorante, não queria me render para o Senhor. Eu disse: esses crentes se acham melhores do que a gente, eles pensam que são alguma coisa, mas Deus ama todos. Eu achava que religião era igual, eu era um religioso, embora não andasse com a Bíblia debaixo do braço, embora não fosse um homem que vivesse dentro da igreja, mas era também um religioso, porque tem muitos que vivem dentro da igreja evangélica, e são religiosos, como também outras denominações, ou seja, outras denominações que eles dizem cristãs. E eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para mim: você não me conhece, você me conhece do ouvir dizer. Eu temi, porque eu dizia no meu coração: eu só vou me converter, eu só vou aceitar Jesus no dia que Deus falar comigo, porque eu via crentes em Cristo dando mau testemunho, se prostituindo, bebendo, mentindo, roubando, maltratando, sem amor,
vivendo um evangelho de fachada. E eu era um homem ímpio, era um homem que andava no mundo e via tudo aquilo dali, odiava aquilo, dizia: como é que esse sujeito quer falar de Jesus para mim? Como é que esse sujeito quer falar de Deus para mim se ele não vive a palavra de Deus? Se ele verdadeiramente não segue o que ele prega? Como tem muitos nas igrejas, ainda hoje, que não vivem o que prega. E eu disse: eu só vou aceitar Jesus quando o Espírito Santo de Deus falar comigo. Eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus disse para mim: você me conhece do ouvir dizer, você não me conhece como eu sou. Venha para cá, ouvir as minhas palavras e fazer parte da minha família. Hoje eu estou te chamando, estou te escolhendo. E eu tive medo, porque eu achava que estava ficando louco. Porque a nossa mente humana não quer aceitar as coisas de Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não é adorar Deus na carne. Tem muitos aí nas igrejas adorando Deus na carne. Eu não adoro Deus na carne, eu adoro o Senhor em espírito e em verdade. Já chamaram-me de desequilibrado, porque quando eu estou diante de Deus, é como o profeta Davi fazia. Ele se movia, ele pulava, ele dançava, ele gritava, ele glorificava o nome do Senhor. E muitos até já me criticaram, dizendo: eu prefiro uma unção de um boi selvagem do que unção nenhuma. Mas no meu espírito eu sabia que eles estavam me criticando, me chamando de desequilibrado. Porque não sabe o que Deus fez na minha vida, não sabe o agradecimento que eu tenho para com o Senhor, não é para com o homem. Eu não vivo debaixo da mão do homem, eu não vivo agradando o homem, eu vivo agradando ao Senhor. Porque quando eu não conhecia o Senhor, eu dizia: eu só me dobro, eu só babo, literalmente. Ou eu só vou estar agarrado com alguém quando esse alguém for Deus, porque eu só me dobro para Deus. Eu só me dobro para a pessoa do Senhor Deus, porque a Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor e toda adoração. Eu não me dobro para homem nenhum. Eu posso ser amigo, respeitar a unção na vida de cada um. Eu respeito os meus mestres, os meus líderes, o meu pastor, os meus amigos, os meus irmãos, mas eu não me dobro para ninguém. Eu respeito, sou submisso às autoridades, amo as autoridades, porque eu sou submisso primeiro a Deus. E eu dizia no meu coração: não me dobro para homem nenhum, só para Deus. E um dia eu me dobrei para o Senhor, porque eu ouvi na minha casa a voz dele, e eu disse: Senhor, e fiquei ali nervoso. A minha esposa estava na cozinha, estava preparando a comida, o almoço, e eu liguei o som que tinha na sala da minha casa. Quando eu liguei o som, estava passando um louvor numa rádio, eu não lembro a rádio, mas esse louvor falava do Salmo 121. Estava no Salmo 121, e eu comecei a ouvir a voz do Senhor falando comigo, e o Senhor falando comigo: aonde você estiver, eu estarei com você. Se você fizer sua cama no inferno, eu estarei. Se você desceu ao abismo, eu também descerei com você. Eu sabia que era o Senhor Deus falando comigo. E nesse salmo era o Salmo 121, quando ele dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Este mesmo salmo
Eu escutei no centro de ensino da Polícia Militar do Estado da Paraíba, lá em João Pessoa, lá na cidade de Mangabeira. Eu estava, um determinado dia, se eu não me engano, em 2002, estava lá naquele lugar com uma Bíblia velha, suada, mas eu não tinha a pessoa do Senhor Jesus. Eu não queria o aceitar como Senhor e Salvador. Justamente porque eu via a falsidade de alguns que não tinham zelo pela palavra, os testemunhos maldados, testemunhos, porque eram coisas tristes, alguém pregar uma coisa e viver outra, e eu via aquilo dali, eu digo, eu não quero não, no dia que eu me converter, vou ser um crente de verdade, vou me esforçar para fazer o que é certo, vou me esforçar para viver a verdade, porque Deus é digno de honra e glória. E lá eu vi a voz do Senhor, e a voz do Senhor falava comigo. Quando eu, no meu desespero, no íntimo do meu medo, da minha angústia, quando escutei um telefonema da minha esposa, quando ela disse, meu amado, a tua mãe, talvez ela não passe de hoje, e eu estava lá naquele lugar, passando por pressões, porque eu estava fazendo um curso, e não é brincadeira não, um curso numa área militar, não é brincadeira, quem é militar sabe disso, a gente passa por várias e várias pressões, porque a gente precisa forjar o nosso caráter, a gente precisa estar debaixo da disciplina, porque somos formados para sermos profissionais, pacificadores sociais, bons policiais. A instituição Polícia Militar tem o zelo para formar bons policiais. Eu amo essa instituição, porque existem muitos homens dignos, homens que dão o seu suor por amor à sociedade. Eles amam a sociedade, eles amam o trabalho que eles fazem. Eles amam. É claro que em todo canto tem alguns que fazem as coisas erradas, mas vai ter sempre em todo lugar. Mas nós somos preparados para sermos o melhor, para darmos o melhor de nós, porque nós amamos as pessoas, nós amamos a sociedade. E eu digo, todo policial militar deveria ser um homem de Deus, um homem e uma mulher de Deus, porque eles têm um coração voltado para ajudar as pessoas. Pode até não ser agradável para alguns, mas eu sei que eles se esforçam, porque eu conheço muitos que têm prazer no trabalho que fazem. E eu estava ali naquele lugar, passando pelas pressões, sendo forjado o meu caráter profissional. E eu digo, meu Deus, se a minha mãe morreu aqui, o prazer do meu coração, Deus, é que minha mãe assista a minha formatura, 10 meses de curso. Estava lá, passando por problemas financeiros. Não é brincadeira não, amados. Não é brincadeira. Eu não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Eu vivia debaixo do jugo do inimigo. Mas Deus sempre estava ali, me ajudando, me fortalecendo. E eu abri a minha Bíblia. Eu disse, Senhor, no Salmo 121, eu disse, Senhor, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Ti, ó Deus. Me ajuda, Senhor, porque eu estou a ponto de tirar minha própria vida. Eu estou a ponto, Senhor, de correr aqui e me jogar debaixo do primeiro carro que eu encontrar. Senhor, a minha angústia é grande. E eu comecei a falar com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, a quem verdadeiramente poderia me ajudar. Homem nenhum poderia me ajudar, mas eu sei e eu sabia que o Senhor poderia me ajudar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E eu saí do alojamento, fui para um campo, e quando eu cheguei naquele campo, eu olhei para cima e vi como se o céu tivesse iluminado, como se o dia tivesse clareado. Eram aproximadamente 8:30 da noite.
E de repente aquele lugar encheu-se de nuvem. Uma nuvem cobriu aquele lugar. A presença do Senhor cobriu aquele lugar. E eu disse, meu Deus, será que eu morri? Onde é que eu estou? Será que eu estou no céu? Eu senti algo maravilhoso aqui naquele lugar. Então, eu olhei e aquelas nuvens começaram a subir como vapores, como uma névoa. E eu disse, vou tocar naquela nuvem. Quando eu comecei a pegar, eu senti como se eu estivesse apalpando algo, um algodão bem macio. E de repente minhas mãos começaram a subir, eu fechei meus olhos, eu me senti lá nos altos, eu me senti nas nuvens. E de repente eu disse, meu Deus, será que eu estou voando? Quando eu abri meus olhos, eu estava no chão. E uma paz maravilhosa preencheu o meu coração. E eu verdadeiramente senti a paz de Deus. E não consegui dormir naquele dia. Então eu fui para o alojamento e fiquei louvando ao Senhor. Louvando da maneira que eu sabia, da maneira que eu podia. E os colegas diziam, vai dormir, rapaz, tu está embriagado, vai dormir. Eu fui para um cantinho, acendi uma luz lá no fundo, no final, e fiquei lá ajoelhado. Passei a manhã ajoelhado, chorando de alegria. Quando foi pela manhã, fiz minha barba, tomei meu banho, botei minha farda. E quando eu olhei, tinha um irmão que já dorme no Senhor. O irmão F. Medeiros, era o nome de guerra dele, o nome que ele tinha na farda. E ele disse, Deus falou com você, você teve um encontro com Deus, Deus te separou para algo grandioso, e começou a falar palavras de Deus para mim. E eu olhando para ele, e a carne, o velho homem dizendo, tu vai deixar de tomar tua cerveja, tu vai deixar a tua vidinha maravilhosa que tu vive. E eu lá olhando aquele dali, ele olhou nos meus olhos profundamente e disse, olha, agora tu não vai receber nada não, mas tu vai ouvir, tu vai lembrar, daqui a 2 anos vai acontecer, tu vai estar na tua casa e tu vai ouvir a voz do Senhor e Ele vai te resgatar, Ele vai te escolher, porque Ele já te escolheu, e tu vai ser grande diante de Deus. Deus conhece o teu coração. E eu estava ali naquele lugar, doido para me livrar dele, porque quando a gente recebe algo de Deus, a gente fica lá, quando a gente não é crente, achando que não merece, e que talvez seja alguém falando para massagear o nosso ego. Mas eu tinha tido um encontro com Deus. Eu senti a presença de Deus ali naquele lugar, a paz de Deus. E passou-se os dias, os anos, e exatamente no tempo previsto, no tempo determinado pelo Espírito Santo de Deus, eu fui alcançado na minha casa, no lugar que eu estava. Ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, e eu ligando aquele raio, pensando que estava ficando louco, e aquela voz dizendo a mim, aquela voz mansa e suave, meu filho Wilton, eu te escolhi, meu filho, porque eu conheço o teu coração, eu conheço o teu coração. E eu desliguei aquele som, preocupado, não queria dizer nada à minha esposa, porque eu disse, meu Deus, estou ficando louco, estou ouvindo vozes, estou beirando a loucura, corri para o banheiro, liguei o chuvisco para ver se passava aquilo, a água começou a descer. Quando eu olhei para cima, eu parei, me ajoelhei e disse, Deus, é tu falando comigo, Deus, se for, me revela. E eu escutei de novo aquela voz maravilhosa, meu filho, sou eu. Hoje eu te escolhi para você fazer parte da minha família. Eu me levantei, me enxuguei, troquei de roupa e fui lá assistir o culto. Quando eu cheguei lá no culto, eu fiquei lá no final, de cabeça baixa, ouvindo as palavras. E de repente, quando eu levantei minha cabeça, aquele homem, era um homem de cor escura. E ele, quando eu olhava, eu via um homem de branco do lado dele. E aquele homem apontava para mim e dizia, você, guerreiro,
Você é soldado valente, soldado corajoso, cheio de cicatrizes, vindo da guerra, escapando do mundo. Deus está te protegendo. Deus te protegeu desde o teu nascimento e começou a falar coisas que só Deus e eu conhecíamos. E Ele disse: venha cá fazer parte da minha família. E eu dizia: será que sou eu? E Ele repetia: é você mesmo, você que está dizendo agora, e você sabe que é com você. E de repente eu vi toda a minha vida passar diante de mim como um filme. E eu comecei a me arrepender, comecei a chorar feito criança, arrependido, verdadeiramente arrependido dos meus pecados. E eu disse: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, Senhor Jesus, me perdoa. Ele disse: venha cá me aceitar como Senhor e Salvador. Quando eu levantei os meus braços, eu senti um peso sair de mim, como quem estivesse com algo muito pesado. Eu me senti leve. E eu abracei aquele homem. Ele perguntou o meu nome, eu disse meu nome. E eu disse: eu tenho andado por caminhos tortuosos, mas verdadeiramente, hoje eu encontrei a salvação em Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador. E a minha vida foi mudada daquele dia em diante. E eu em casa, porque eu não queria ir para uma congregação, eu já conhecia a história das igrejas, de algumas igrejas. Eu já conhecia as coisas que aconteciam entre os irmãos, as falhas de alguns, os testemunhos de alguns. E eu ficava ali e digo: Senhor, me direciona, Senhor, a um lugar em que eu possa aprender de Ti, Senhor, porque eu preciso congregar, mas eu quero congregar num lugar onde tem pessoas dignas, onde tem pessoas que vão viver a Tua palavra. E eu fiquei orando, e de repente, um cunhado meu, casado com a irmã da minha esposa, na época ele estava fazendo missões, ou seja, ele era um missionário de uma denominação, ele estava em outra cidade. E ele chegou lá em casa, um dia que eu estava orando e jejuando, e ele falou comigo, começou a conversar e disse: rapaz, sobre que você se converteu? Eu disse: para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele falou algumas palavras, e eu olhei para ele, olhei como se o rosto dele fosse o rosto de alguém mais jovem. O Espírito Santo de Deus estava usando ele ali naquele momento, para mim. E eu disse: eu vou conhecer a igreja dele. E eu fui conhecer a igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha um homem de Deus lá, um homem na qual ele dorme no Senhor. Dorme porque ele está lá com o Senhor. E esse homem era conhecido como Gilson Lima, profeta de Deus. Quando eu cheguei na igreja, aquele homem estava ministrando, e aquele homem olhou para mim e falou tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus antes havia falado ao meu coração. Aquela mesma voz mansa e suave: tem um homem aqui. Eram as palavras que eu estava ouvindo do Espírito Santo de Deus através daquele homem. Tem um homem aqui, um soldado, guerreiro, valente, cheio de cicatrizes, mas que venceu, porque Deus estava com ele, Deus está com ele, e ele está aqui nesse momento. Homem, tu te pergunta o que é que te falta. Eu não tinha o batismo com o Espírito Santo de Deus, faltava o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. E eu disse: o que é que me falta? E ele começou a dizer: falta-te o batismo com o Espírito Santo. Todas as vezes que eu questionava algo, ele me respondia pela palavra e me mostrava na palavra. E eu me levantei e disse: quero receber. Saí, levantei a mão. Quando eu levantei a mão, saí acompanhando um casal, Gorete, e eu não me lembro se era o esposo dela.
Eu não me lembro se era o esposo. Eu sei que era um homem e uma mulher. Ela eu me lembro muito bem. Eu saí acompanhando. E quando eu cheguei na sala, tinha algumas pessoas comigo. E as pessoas ministraram dizendo: olha, quem te batiza é Deus. Pense em Deus. Limpa a tua mente de todo pensamento. Coloca o teu pensamento direcionado para Deus. E eu coloquei o meu pensamento voltado para Deus, todo o meu ser. Eu comecei a olhar para o Senhor. Eu digo: Deus, eu quero receber de Ti, Senhor. Eu vim aqui receber de Ti. De repente, aquele lugar desapareceu. Eu estava com os olhos fechados. Eu me vi em um trono. Eu estava no segundo degrau de um trono todo de cristal, ou seja, os degraus de cristal, o cristal mais lindo, transparente. Parecia vidro. E eu vi uma presença cujo eu não poderia olhar diretamente para aquela presença, porque era mais forte que a luz do sol. E à direita daquela presença, creio eu que era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Estava o Senhor Jesus Cristo, um homem aproximadamente de 1,80 m para 2 metros, um homem maravilhoso. Todo o seu ser iluminava. Ele estava vestido com uma roupa de um branco, mais branco, que eu não tinha como definir aquela brancura. E ele levantou-se daquele trono e apontou o dedo para mim, apontou a mão para mim e disse: Hilton, meu filho, avança. Eu digo: Senhor, eu estou avançando. E ele começou a vir em minha direção e eu correndo para ele, mas algo me segurava, eu não conseguia passar do segundo degrau. E eu: Senhor, eu estou avançando. Ele: você precisa avançar mais. Venha. Eu digo: Senhor, eu estou ouvindo. De repente alguém toca em mim. Quando essa pessoa tocou em mim, eu estava falando em outras línguas. Eu estava lá, e eu estava lá desesperado, porque aquela pessoa tocou em mim. Eu saí daquele lugar, eu não queria sair daquela presença. O irmão, eita, parecia uma cachoeira. Eu digo: glória a Deus. Daquele momento em diante eu queria pregar para todos os meus familiares. Eu estava pregando a palavra para todos, dizendo quão maravilhoso era o Senhor, porque eu havia verdadeiramente recebido de Deus. E daquele dia em diante eu continuo pregando com toda ênfase. Sei que tive alguns atropelos em alguns momentos da minha vida. Eu fiquei morno, mas o fogo se acendeu, porque eu disse: Senhor, eu não quero ser, Senhor, desse jeito. Eu quero, Senhor, me esforçar, Senhor, eu quero avançar. E o Senhor Deus ia colocando porções e mais porções, assim como Ele está fazendo a cada dia na minha vida. Recentemente recebi uns sonhos de homens de Deus, e estou avançando em graça e conhecimento do Senhor. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu estou dando esse testemunho para a honra e glória do Senhor, porque eu sei que foi Ele que me chamou. Ninguém tira essa certeza do meu coração. Não foi um homem que me chamou, foi o Senhor que me chamou. E o Senhor me mostrou coisas pelo Espírito. Escutei audivelmente a voz dEle. Eu já vi a presença do Senhor. O Senhor Jesus revelou-se para mim quando eu sofri um acidente de moto. Eu já na palavra de Deus tinha vindo da igreja, ainda era novo na fé, lá em Boqueirão. Preguei no domingo, na segunda-feira ia para um curso bíblico. Saí logo cedo, de repente ia em 110. Uma manada de boi atravessou a pista. Antes dessa manada de boi atravessar a pista, o Espírito Santo estava me mostrando. Ore, e a oração que veio a mim foi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. E eu tive um vislumbre da eternidade, eu tive um vislumbre do céu naquele momento. Eu bati cheio com aquela manada de boi. Quando eu abri meus olhos, eu estava nas nuvens.
E tinha um anjo lá me acompanhando e mostrando aquele lugar maravilhoso. Eu digo a você, eu não queria mais voltar, porque aquele lugar era maravilhoso, eu não queria mais voltar. E o Senhor me mostrou a minha família. A minha casa não tinha sido reformada ainda. A minha casa estava sendo ajeitada. Tinha uma área pequena. E estava lá o meu velório. Eu estava lá bonito, lindo, um homem santo, naquele caixão, e eu vendo lá de cima com o anjo, e as pessoas dizendo, a vizinhança dizendo, ele era um homem tão fervoroso, ele era um homem tão fervoroso. As crianças chorando, mãe, cadê papai? E elas chorando, todos chorando, e alguns questionando, será que ele pecou, será que ele errou? E o anjo disse, olha o que o diabo preparou para ti. Um crente não morre. Um crente não morre, ele é promovido para a eternidade. Por isso que Paulo dizia que ele não tinha a vida dele por preciosa. É por isso que Pedro morreu de cabeça para baixo. É por isso que aqueles homens morriam. É por isso, porque eles viram o que você não vê, o que a igreja não está vendo. É por isso que pessoas vão fazer missões, vão para lugares onde o evangelho não é aceito, arriscando as vidas. Coisas que muitos não querem. Querem um evangelho de fachada, um evangelho de oportunidades. Não foi para esse evangelho que eu fui chamado. Eu fui chamado para o evangelho de poder, para resgatar almas, para ganhar vidas para Cristo, para viver com o meu Senhor. Porque eu quero chegar diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, e ele me dizer, entra, servo fiel e amado, para o gozo do teu Senhor. É para isso que a igreja de Deus é chamada. Não é para um evangelho de fachada, não é para um fingimento, é para viver verdadeiramente a palavra. E o anjo me mostrou ali naquele momento, disse, você está vendo, filho? Eu disse, não tem problema não, eu vou ficar aqui mesmo. Ele disse, não, você precisa descer. Eu disse, mas o Senhor cuida da minha família. O Senhor coloca pessoas para cuidar. Ele disse, não, eu mostrei aqui a você que tem pessoas, muitas e muitas pessoas que precisam ser alcançadas através de você, através do teu testemunho. Eu preciso de você. Não é o momento de você estar aqui comigo. E de repente eu me acordei. Quando eu me acordei, estava lá na pista, saindo sangue pela boca, pelo nariz, e uma voz horrível dizendo, vai morrer, traumatismo craniano, infecção, tudo que você pensar. Eu perdi a respiração, eu disse, vou morrer. Eu disse, Senhor Jesus, me ajude. Quando eu disse, Senhor Jesus, me ajude, porque doía muito, eu vi aquele homem de branco na minha frente, e ele estendeu a mão para mim e disse, Hilton, meu filho, eu estou aqui contigo, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Eu me levantei, e aquela unção foi tão grande, que eu não senti mais nada. Me levaram lá para o hospital, e eu comecei a pregar para todos. Preguei para o rapaz que estava me conduzindo, ele dirigindo e eu sentado do lado dele. Não, estou curado, estou bem. E pregando. A esposa dele era evangélica, ele estava afastado do evangelho, e ele chorando, e eu dizendo para ele, eu vi o Senhor Jesus, e contando as maravilhas de Deus, e ele olhando e concordando. E disse, vou voltar para o Senhor Jesus. Eu disse, volte agora mesmo, amado. Não morra sem salvação, não morra afastado do Senhor. E eu fui lá para o hospital de traumas. Lá naquele lugar eu estava pregando para todos. E daquele dia em diante, eu vi coisas acontecerem, sinais, maravilhas, curas, discernimento de espírito, profecias. Não foi profetadas, profecias.
Olhava para alguém e dizia, está acontecendo isso, isso e isso. E a pessoa ficava olhando para mim, assustada. Como é que você sabe disso? Eu disse, sou eu que sei, é o Espírito Santo de Deus. Revelei coisas na vida de pessoas. Pessoas entraram em juízo, porque não atentaram à voz do Espírito Santo, que falou através de mim. Muitos não têm atentado à voz do Espírito Santo. Muitos têm me chamado de desequilibrado, de menino na fé, de exagerado. Não têm ouvido a voz do Espírito Santo de Deus. Muitos vão entrar em juízo. Eu fui chamado, fui separado para andar no poder. Mas para isso eu preciso me consagrar. Eu preciso me santificar. E é o que eu estou fazendo, me consagrando, me santificando. E quando eu shui, quando eu candei, o chacandai, o cantei, canto, e candara, chugandara, cantarai, condara, chuca, orando todo o tempo no Espírito, como diz lá em Judas, versículo 20. E dando glória ao Senhor com o meu entendimento, orando com o meu entendimento. Senhor, eu te dou graça, Senhor. Não são apenas palavras sem conexão, são palavras. Em vez de eu estar lá falando da vida de alguém, falando mal de alguém, eu estou ali, e quando chega um momento de falar, eu falo segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo me manda. Porque o Senhor Jesus, Ele dizia que falava aquilo que Ele ouvia do Pai. Muitos estão pregando coisas quando o mestre dele manda, não o mestre Jesus, ou aquela liderança dele, pregue isso, a igreja precisa ouvir isso. Não é isso que você tem que pregar. Você tem que pregar o que a igreja precisa ouvir pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que já têm discurso já na ponta da língua, falam palavras bonitas, meras frases, mas sem um espírito, só letra. Porque a letra morta, a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Tem que ser palavras faladas com a unção do Espírito. Quando as palavras são faladas com a unção do Espírito, então o poder acontece. Vejo coisas nos hospitais, pessoas que têm vindo para hospitais, e essas pessoas têm sido curadas, essas pessoas têm recebido de Deus, nos lugares que eu estou. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me mostra coisas. Eu posso ver coisas pelo discernimento do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que está em mim. Procuro ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu procuro ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é falar coisas para agradar o ego de alguém. Eu vou encerrar aqui o meu testemunho, porque já estou falando fora da palavra. Não quero falar na carne. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Se você que ouviu essa mensagem agora e você não é crente, você não tem a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você quer ser um crente, um homem ou uma mulher de Deus verdadeiramente, porque você só é de Deus quando você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo nele, como diz lá na escritura de João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos quiserem vos dê o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E diz também lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, quando ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a fé que nós pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, e se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Ou com a boca se confessa e com o coração se crê. Você tem que confessar aquilo que você está crendo. Ele diz lá também em 1 de João, lá em 1 de João, no capítulo 2, do versículo 23, ele fala: qualquer que nega o Filho
também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. O Filho é Jesus Cristo. Ele diz também lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, ele diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele diz lá, neste mesmo capítulo, no versículo 8, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Estes 3 concordam num. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a água, que é as palavras. Ele diz: as minhas palavras são água e vida. E o sangue, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos purificar de todo pecado. Então, se você quer ser filho de Deus ou filha de Deus, você quer a vida eterna, agora, aceitando a pessoa do Senhor Jesus, encurve agora a tua cabeça e acompanhe-me nesta breve oração. Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no sacrifício lá da cruz, eu creio que o Senhor mandou a pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Deus, muito obrigado por me perdoar. Obrigado, Senhor Jesus, por morrer no meu lugar. Obrigado, Senhor Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Aleluia. Bem-vindo à família de Deus. Fica na paz do Senhor. Procure também uma igreja evangélica e vá se alimentar da palavra de Deus. Vá buscar a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia e vá estudar a palavra. Mas vá para a igreja, porque nós precisamos congregar e receber de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar e vai te ensinar. Fica na paz, porque ao Senhor Jesus a honra, a glória, o louvor e toda a adoração para todos sempre. Amém. Aleluia.